Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana iremos aprender sobre cortes. Bem, afinal, o que são cortes no desenho técnico? O corte é uma ferramenta que utilizamos para poder mostrar detalhes da peça que muitas vezes não são possíveis apenas nas vistas ortográficas, ok? Vou começar explicando pelo corte pleno ou corte total. É um corte bem simples, onde eu estou usando um exemplo de uma peça também simples. Normalmente as peças que aplicamos os cortes são bem mais complexas, mas para começarmos, vamos começar com um exemplo simples, tá? Tenho aqui um paralelepípedo, como vocês podem ver, olha só, tem um paralelepípedo subtraído de um L, ok? E se nós formos desenhar as vistas ortográficas, a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior, nós temos algo desse tipo aqui, tá? Olha só, eu já tenho basicamente as informações do paralelepípedo, olha só, 5, 8 e 5, ok? As três dimensões do paralelepípedo. Aqui na vista superior eu desenho o meu L que foi subtraído. Observe que essa aresta diz respeito a essa, ok? Essa aresta aqui diz respeito a essa aresta aqui diz respeito a essa daqui, tá vendo? E também na vista lateral esquerda, observe só, essa aresta aqui diz respeito a esta linha aqui diz respeito a esta, ok? E essa aresta aqui diz respeito a esta aqui. Bem, eu tenho aqui a minha vista frontal, ok? Que me mostra as medidas do L subtraído, onde eu poderia realizar algumas cotas para poder extrair as dimensões, mas não ficaria legal. Observa só que eu teria que colocar a cota dentro do desenho ou a partir de um ponto imaginário aqui, ou seja, não seria muito interessante cotarmos dessa forma. Então eu vou aplicar o corte para a gente poder ter acesso às informações internamente, já que eu não posso cotar linha oculta, tá pessoal? Lembrem disso, eu não posso cotar a linha oculta para falar qual é a dimensão daqui até aqui, por exemplo. Então vamos realizar um corte. Bem, eu vou pegar o corte e vou aplicar aqui um plano secante aqui nele, olha só, esse plano em vermelho aqui é um plano secante, tá? Que está atravessando a peça mais ou menos, tá? Conforme foi indicado aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, né, do L, tá ok? E eu vou retirar esta parte da frente para enxergar este corte. E aí eu vou ter essa visão da minha peça. Olha só que coisa interessante. Vale lembrar que aonde o plano secante, que é o plano de corte, encosta na peça, olha só o que acontece. Nós vamos achurar este plano, tá? Este recurso no desenho técnico nós chamamos de achura, ok? É uma linha média, 45 graus, um espaçamento mais ou menos aí de 2 a 3 milímetros, que a gente provavelmente vamos utilizar o nosso esquadro de 45 para poder fazer as achuras, tá? Continuando aqui. É claro que eu não vou desenhar em perspectiva, eu vou desenhar isso através das projeções ortográficas. Então, observe só, esse plano secante, esse plano de corte aqui, e eu querendo enxergar nessa direção, eu represento aqui na vista superior como essas duas linhas de cortes aqui, o chamado, né, corte AA, tá vendo ele aqui, ó, AA, tá? É a linha de corte do desenho técnico, é uma linha super grossa, observe só, eu não preciso desenhar de fora a fora aqui, não preciso, basta eu colocar aqui no início da peça, tá? E aqui também no início da peça, ou seja, só nas extremidades da peça, até mesmo para não marcar o desenho, já que é uma linha super grossa, tá? Se você estiver fazendo aí com a lapiseira, apagar depois essa linha é muito complicado, então tem que ter a certeza quando estiver fazendo ela no seu desenho. E, além disso, nós temos aqui a seta que indica a direção que eu estarei olhando, perfeito? Então eu estarei removendo essa parte aqui da peça para a gente conseguir ver por dentro da peça. Olha só que coisa interessante. Esse corte AA, eu desenhei ele logo abaixo da vista frontal e da vista superior, porque observe que eu estou aproveitando as mesmas medidas, olha só, eles estão alinhados aqui, ó, estão alinhados aqui, perfeito? Olha só que legal, estão todos alinhados, tá? Olha só,
Perfeito? Estão todos alinhados. Assim eu consigo aproveitar, né, as projeções, tá? E aí eu fiz aqui o meu corte AA. De repente esse corte AA não é a melhor saída, né? Já que a gente só enxerga o plano aqui atrás e muitas vezes o detalhe desse L aqui, por exemplo, em que posição está essa aresta aqui, esse vértice, realmente a gente não vai saber. Mas para iniciarmos, tá? Este é o corte AA. E se eu quiser realizar um outro corte, por exemplo, como um corte BB, ok? Como se fosse um plano secante, agora passando nessa direção aqui, ó. Corte BB, plano secante aqui, ó. Tá? E, claro, eu vou retirar esse pedaço da peça e vou olhar neste sentido, tá? E aí o que eu faço? Observe que essas medidas aqui são medidas similares à vista lateral esquerda. Então, propositalmente, eu estou desenhando o meu corte BB logo abaixo da minha vista lateral esquerda, tá? Assim como o corte AA, quando eu realizei, observe só, aonde o plano secante encostou a peça aqui, eu achurei. Tá? Aí depois, este plano aqui atrás, o plano secante não encostou, então eu não achurei. Aqui, o plano secante encostou de novo na peça, então eu achurei de novo. Então observa só que agora eu consigo cotar por dentro, já que eu só posso cotar as minhas linhas visíveis. Por exemplo, aqui eu cotei 1, 6, 1, ok? Agora no corte BB, observe só, aqui deste lado, tá? Já que eu estou olhando nesse sentido, o plano secante está encostando na peça. Então, olha só, eu achurei esse lado de cá, tá bom? Agora, o plano secante passando aqui, eu vejo esse plano aqui atrás, que é este plano aqui, ó. Este plano aqui, perfeito? O plano secante passando aqui, eu vejo esse plano aqui, ó. Este plano daqui. E aqui de novo, o plano secante corta a peça, então estou achurando de novo. Ok? É bem simples, né? Bem, agora e se a gente quiser entender um pouco melhor sobre as direções do corte? Observa só, quando a gente realizou o corte A, vamos repetir aqui o corte A para vocês entenderem. Imagine que você está aqui uma pessoa olhando nessa direção, na direção do corte A. Observe que eu até coloquei de uma outra cor aqui para vocês entenderem a parte que vai sair da peça e aqui a parte que vai ficar, ok? O que nos permitiu desenhar este corte A. Observe só, a esquerda da pessoa está nessa posição, consequentemente a Shura está aqui. A direita da pessoa está nessa posição, consequentemente a Shura está aqui. Então eu estou vendo a peça, tá? Basicamente no mesmo sentido das minhas setas e consequentemente, tá? Se eu for puxar as projeções, elas irão bater, tá certo? Mas a gente viu que seria interessante a gente fazer o corte, né, pelo outro lado, como é o exemplo aqui. Olha só o que a gente está fazendo aqui. Agora imagine só, o corte CC eu estou fazendo nessa direção, porque aí eu vou ter mais detalhes da peça, mas só que agora eu tenho que tomar cuidado, porque a pessoa, que sou eu olhando o corte, mudou de direção, tá? Mudou de sentido, perdão. Olha só, o seu lado direito agora, olha só a mão, o braço dele, ó, o braço aqui direito está deste lado, o braço esquerdo dele está deste lado. Então, quando eu for desenhar o corte CC, eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando o plano de corte corta a peça aqui, essa achura aqui é a achura do lado de cá, ok? É do lado direito da pessoa. E aí depois, quando o plano de corte passa por aqui, eu vejo esse plano aqui atrás, que é este plano aqui, ok? Quando o plano de corte passa por aqui, eu vejo este plano daqui, que é esse daqui, e por fim, quando o plano de corte de novo passa por dentro da peça, eu vou ver a achura, ou seja, está invertido o corte. Então vocês precisam tomar cuidado com relação ao sentido do corte, tá bom, pessoal? Bem, vamos fazer mais alguns exemplos, tá? Mas basicamente essa aula foi apenas para ter um entendimento geral sobre o que significa cortes. Valeu?